Bem-vindos à segunda aula da Semana do Tatuador Autoral. Na primeira aula eu te contei o que é preciso para ser referência hoje no mercado. E se você ainda não viu, para agora e assiste a primeira aula primeiro. Porque o que eu vou falar agora é uma continuação de onde a gente parou. Então hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer para se tornar também um artista autoral, um artista capaz de criar artes irresistíveis. A preocupação em desenvolver um conjunto de características que representa a identidade do seu trabalho, ela é muito comum entre os artistas que estão no início de carreira. É muito presente isso, existe essa cultura do traço do artista, tá? Em alguns nichos. Eu vejo isso muito, por exemplo, no quadrinho. Eu lembro de quando eu era adolescente e eu consumia muito mangá. E na área do mangá, tá, isso estava muito presente. Eu fazia inclusive curso de desenho voltado para mangá, para jovem, né, para adolescente. E isso influencia a mim e também influencia bastante a tatuagem contemporânea em alguns estilos. E eu acho legal falar disso porque, por exemplo, eu lembro que quando a gente consumia muito quadrinho, mangá e tal, tinha essa coisa, né, tipo, eu gosto muito do traço desse desenhista aqui. O traço desse autor, desse mangaka, né, ou desse autor de quadrinhos, seja lá, sei lá, comics, né, de Marvel, o que quer que seja, do traço desse cara é o estilo que eu gosto. E aí existia desde adolescente, eu lembro que tinha, entre os outros colegas que estudávamos ali, né, naquele curso de mangá, existia aquela coisa de eu tenho que desenvolver o meu traço. Mas era o meu traço já, se você parar para pensar, dentro de uma linguagem pré-definida, que é o estilo de desenho de mangá, que é o estilo japonês, tem uma série de estilizações ali que a gente sabe como é que funciona. Enfim, isso é só um exemplo para a gente pensar que quando a gente está falando de estilo autoral, quando a gente olha de uma forma um pouco mais madura, vai muito, muito, muito mais além do que só o traço de conjunto de estilizações que você faz no olhinho, ou na boquinha, ou o jeito de fazer um corpo, uma roupa. Não, tá? É muito mais do que isso. A gente vai começar falando que o estilo autoral, ele é o conjunto de soluções estéticas, de estilizações, acabamentos e até mesmo temáticas aplicadas por um mesmo artista na grande maioria das suas obras. Então, é com essa definição que a gente vai partir, que a gente vai começar, beleza? Mas acontece que essa é uma preocupação do artista iniciante, né, de desenvolver o seu estilo próprio. É uma preocupação um pouquinho precipitada e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Porque, vamos lá, né? O que acontece? Ao focar desde muito cedo em vez de buscar a sua evolução como artista, a sua evolução técnica, enfim, a sua bagagem, ao focar muito cedo num estilo que você quer definir, que você quer desenvolver, que você quer ter, isso acaba gerando um efeito colateral. Isso acaba se tornando uma armadilha para muitos tatuadores, muitos ilustradores, muitos artistas, tá? Porque se você faz isso muito cedo, você acaba engessando. O que acontece é que você vai correr o risco de se viciar nas mesmas soluções, tá? Ou seja, e acaba funcionando como se fosse uma autossabotagem. Você vai estar se limitando porque desde cedo você definiu o seu estilo e você só repete ele a partir de então, tá? E eu digo que é uma armadilha invisível que muitos estudantes caem por falta de maturidade, por falta de orientação e que talvez só vão perceber bem mais tarde, como foi o meu caso, tá? Então, ou seja, só depois de... Eu estava falando dessa época do curso de mangá, eu tinha 14, 15 anos. Eu só fui me relacionar mais sério, de uma maneira mais madura com a arte, com o desenho, realmente estudando, me questionando e refletindo sobre essas questões que eu estou falando para você, 10 anos depois que eu terminei a faculdade de design, eu já estava com mais ou menos 25 anos, quando eu resolvi começar a me relacionar com a expressão artística de uma maneira madura. Então, para mim foi com essa idade, para mim foi com 25 anos, e de lá para cá são já quase 10 anos, né? 10 anos na verdade, ou seja, eu tô com 34 agora, então de 9 para 10 anos ali, em que eu realmente passei a estudar e
focar o desenho não era mais só uma coisa que eu sabia fazer, mas sim algo que eu estava efetivamente querendo desenvolver de várias formas, fazendo vários cursos, treinando várias técnicas, enfim. Demorou esse espaço de 10 anos para eu cair a ficha e eu não quero que isso aconteça com você da mesma forma. Então, quanto antes de você refletir, tá? Vamos lá comigo. Se desde cedo você define o seu estilo, se você começa a tatuar agora ou a desenhar, sei lá, pensando, meu estilo vai ser assim, meu estilo vai ser assado, o meu traço vai ser desse jeito, eu vou usar um acabamento desse jeito, eu vou usar só determinadas cores, eu vou fazer mancha assim, eu vou fazer uma simplificação XYZ do tal estilo baseado na referência de tal artista. Se você faz isso no começo, você está impondo sobre si mesmo um conjunto de regras, e aí você vai se obrigar, pior ainda, porque ninguém está te obrigando a seguir essas regras que na verdade são uma pretensa identidade, né? Traz a ideia desse senso de coesão. Se eu definir que meu estilo é assim, eu vou repetir ele, essa é a minha identidade artística. Só que não é tão simples assim, cara. Essas regras, elas são restritivas e elas vão impedir você de ousar, vão te impedir de experimentar, de procurar abordagens diferentes, de procurar abordagens criativas, inovadoras, tá? Então, talvez isso te impeça de desenvolver mais através da experimentação, através do acúmulo de experiências, do acúmulo de técnicas e de qualquer outro tipo de experimentação que possa ser bem-vinda no seu processo artístico. Então, a gente, enquanto artista, eu acredito que não pode nunca estar parado. Por mais que naquele momento parece que vai ser mais adequado, essas escolhas elas podem estar extremamente limitadas pela sua própria ignorância, no melhor sentido da palavra, tá? As infinitas possibilidades de abordagens técnicas e artísticas. Então, a verdade é que esse processo da gente desenvolver uma linguagem, uma característica, uma personalidade do trabalho, esse é um processo que ele é muito mais orgânico e ele exige maturidade. Então, é quase como uma consequência do acúmulo de bagagem e principalmente da experimentação contínua. É só assim que o trabalho, ele realmente, de um determinado artista, ele realmente vai acabar adquirindo determinada personalidade. Então eu acho que o maior combustível do artista é essa vontade de querer sempre melhorar, de querer sempre aprender, de querer sempre superar as suas próprias limitações. Cada vez que a gente melhora, cada vez que a gente estuda, a gente ganha uma nova visão, né? A gente percebe o quão limitado a gente era antes. E esse processo ele é infinito. Então, cada vez que a gente vai ficando melhor, a gente vai percebendo que essa escada que a gente está subindo, ela ainda é mais e mais distante do topo. Ou seja, cada vez a gente adquire conhecimento e clareza para enxergar quais são os próximos passos. E cada vez que a gente adquire essa clareza, a gente percebe que esse topo ele está, na verdade, bem longe, cada vez mais longe. Só que isso não é ruim, isso não quer dizer, nossa, então eu nunca vou chegar lá. Porque não existe chegar lá, existe sempre só continuar subindo a escada. Então, quanto antes você ir adquirindo a capacidade racional de analisar para perceber e intuir quais são os melhores passos que você tem que dar para não tropeçar, cara, é melhor. Então, como que você adquire essa experiência? Estudando diferentes campos, diferentes ferramentas, ou seja, se tornando versátil. E esse lance de você nunca chegar no topo, cara, da escada, na verdade, se você parar pra pensar, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Porque se você chegou no topo, caso sequer esse topo exista, deve ser, pensa comigo, deve ser um pouquinho entediante, né? Porque aí você imagina, não vai ter mais nada para aprender. Cara, não existe isso, a verdade é essa, não existe. Então, se auto-impor muitas regras no início, acaba te impedindo de experimentar, de ousar, te impede de buscar novas soluções através do acúmulo de técnicas
e do acúmulo de bagagens que você vai ter ao longo da sua trajetória de artista ali à sua disposição. De acordo com determinado trabalho, você vai escolher quais dessas bagagens se encaixam melhor. Então é muito mais importante para o artista iniciante experimentar a maior variedade de estilos, de técnicas, de materiais, de acabamento, de toda e qualquer variedade de abordagem que possa acrescentar no seu aprendizado. Cada vez que a gente adquire um pouco mais dessa maturidade, a gente vai tendo cada vez mais embasamento para fazer as escolhas de o que usar em determinado momento do processo criativo de uma forma mais consciente. E quanto maior for essa bagagem acumulada, mais opções de soluções a gente vai ter ali à nossa disposição para combinar essas bagagens a critério do nosso gosto pessoal, e assim a gente vai buscar expressar a nossa personalidade. Então é natural, claro, lógico, que com o tempo a gente vai tendo sim mais preferência por usar determinadas soluções, tá? Então a gente acaba usando elas com mais frequência e aí elas acabam se tornando de alguma forma um pouco característica do nosso trabalho, realmente, é isso que acontece. Só que o estabelecimento da sua identidade enquanto artista, tá? Ela vai acontecer como consequência do seu processo de amadurecimento. E mesmo assim, é importante você estar sempre se renovando, experimentando e implementando novas coisas. Então, estudar diferentes mídias, materiais e técnicas é o que te torna um artista completo. Beleza? A máquina de tatuar ela é só mais uma ferramenta de desenho, assim como lápis de cor, como pincel, como carvão, caneta, como tablet, iPad, o que quer que seja. A pele, você tem que entender que é só mais uma mídia, é só mais um suporte, assim como diferentes tipos de papel, de telas de pintura, de pedaço de madeira, enfim, eu falei sobre isso na aula passada. A questão é que ser versátil dentro desse contexto é ser capaz de criar imagens interessantes, independente do material e da técnica que você tiver à sua disposição. É isso que faz o bom artista. E eu lembro de quando eu tinha essa preocupação. Eu lembro que eu pensava, caramba, eu tenho que criar meu estilo, né? Eu falei lá dessa época do curso de mangá, em algum momento eu tenho que parar, sentar, e agora eu vou desenvolver o meu estilo. Eu vou definir, não, esse vai ser o meu estilo daqui pra frente. Isso rola em diferentes situações, não é só na tatuagem. Por exemplo, nessa época que eu só criava mangá, como eu falei, eu estava muito longe de ter uma capacidade de bagagem, de conhecimento para desenvolver um traço realmente original. Então o que eu tentava fazer ali dentro da minha possibilidade, já que eu já tinha uma habilidadezinha de desenho, era copiar características de determinados artistas e tentar fazer uma misturinha ali, fazer um estilo derivado, né? Então isso acabava servindo de muleta, na verdade, porque eu já criava, de alguma forma, algumas artes que não eram só cópia, mas o que eu gostava de fazer, por exemplo, era, sei lá, copiar a pose de um personagem, de um quadrinho, e aí eu mudava a característica desse personagem. Eu pegava e desenhava a estrutura da pose, sei lá. Eu fazia muito, tipo, eu tinha uma namorada na época, né, e aí, sei lá, eu queria fazer um desenho pra ela, dar de presente. Aí eu pegava a pose de um casal, aí mudava as roupas, mudava os detalhes do rosto, o cabelo dos personagens para ficar como se fosse tipo a skin parecida comigo, ou com a skin parecida com a cara do cabelo, a roupa da minha namorada. E eu simplesmente fazia como se fosse uma caricatura, né? Nossa, eu fazia isso muito para desenhar amigos também, né? Eu ia desenhar a galera do rolê, aí cada um eu pegava a pose de um personagem de mangá e mudava a roupa, mudava o cabelo, para aparecer ali com a skin de algum amigo, e a galera se reconhecia e achava divertido. Então, ainda que eu estivesse copiando uma pose, eu já estava de alguma forma começando a exercitar a criação ali, né? Ou seja, mudava características, e ali eu já estava treinando o desenho e treinando a criatividade também, tá? Então já era um exercício importante, foi importante naquele momento, tá? Mas não foi importante porque isso me fez aprender a copiar o traço do artista de mangá XYZ, não.
isso me deu a habilidade crítica, na verdade, na época, de navegar por uma variedade grande de referências e estilos. Eu não entendia isso na época, mas como eu fazia esse exercício, tá? Eu de alguma forma acabava fazendo uma abordagem diferenciada, variada, e eu fui bebendo um pouquinho dali, um pouquinho daqui, já que eu não consegui definir naquela época, ainda não tinha maturidade para isso, eu não consegui definir qual ia ser o meu estilo, eu acabei desenvolvendo um olhar mais atento para entender o que eu podia tirar de interessante de cada uma daquelas referências que eu estava observando. Eu podia não estar desenvolvendo o meu traço nesse momento, mas eu estava exercitando outros aspectos da criação e aprendendo também no processo de analisar a estrutura do estilo de cada artista que eu me propus a fazer uma meia cópia, né, como eu tô falando. Então eu abro esse mangá, pego o traço desse artista, copio uma pose no mesmo traço e mudo ali as características do cabelo, roupa e tal, não sei o que lá. Então era uma meia cópia, meia criação. Até que o que acontece é que gradativamente ao longo da vida eu fui sendo capaz de aplicar essas diferentes bagagens sem a muleta da cópia. É disso que eu tô falando, é por isso que a gente está aqui hoje, para você se livrar dessa muleta o mais cedo possível, né? Para passar esse estágio inicial e ter capacidade, né, crítica e conhecimento base para você passar para a próxima fase, que é de fato desenhar e criar de forma autêntica. Então, na época, eu não achava o que estava acontecendo ali bom. Eu não via que isso era parte da minha trajetória, que era parte do meu aprendizado e que no futuro ia ser importante também. Eu me sentia mal, tá? A verdade é essa. Eu me sentia mal de usar essa muleta, né? De copiar as poses e mudar os detalhes e tal. Eu via, sei lá, no curso de desenho, tinha aqueles alunos prodígios que também era, todo mundo só desenhava mangá, né? Era um recorte muito específico. Podia ser de qualquer outra coisa, podia ser de quadrinho, sei lá, Marvel, o que quer que seja que a gente gostasse enquanto adolescente. Mas a questão é que eu olhava aqueles alunos prodígios lá e aí já tinha umas pessoas que desde muito cedo tinham um traço que era bem original. Você via que a pessoa bebeu de tanto de bagagem e desenhou a vida inteira, aquelas pessoas que realmente, porra, cara ali o tempo inteiro. Eu não era assim. Eu ficava, sei lá, chateado, né? Eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo, que eu não ia ser capaz. Eu sei que muita gente, de alguma forma, se relaciona com o que eu estou falando aqui. Hoje, a verdade é que, olhando para trás, eu agradeço que tenha acontecido isso dessa forma na minha vida. Porque hoje eu tenho uma visão mais madura do processo que eu trilhei, muitas vezes acidental, mas que eu acho que realmente o foco tem que ser esse, de experimentar. Então, por não conseguir definir o meu estilo, eu acabei testando muitas coisas, mudando muito de material, ou seja, em vez de engessar, eu cheguei a essa conclusão, eu caí por mim depois de anos, demorou, tá? E você quer saber o que aconteceu para eu chegar a essa conclusão? Bom, eu já era adulto, eu já tinha concluído a faculdade de design gráfico, eu trabalhava como freelancer, eu já estava há anos sem desenhar, a verdade é essa. Tá, eu desenhava mais quando eu era adolescente, aí eu fui parando, até o final da escola eu ainda desenhava muito no caderno, porque eu estava super entediado nas aulas, né? Aí eu fui fazer a faculdade de design, que eu gostava, né? Lidava com criação, mas é muito mais projetual, é um negócio, né, comercial, você lida com marca, com empresa, mas tinha criação gráfica ali envolvida, então eu acabei parando de desenhar, uma coisa que eu fazia de hobby quando eu era adolescente, acabou ficando ali guardada. Eu sabia fazer, mas não tinha muito como usar, para que usar, e eu não tinha maturidade também para lidar com isso de uma forma mais, sei lá, visceral, talvez, né? Então, sei lá, desenhar mangá tinha perdido a graça, eu não tinha mais dado um propósito para isso, então era só uma coisa que estava ali e eu não praticava. E aí eu só caí por mim sobre tudo isso que eu tô falando para vocês quando eu comecei a levar a sério o estudo do desenho, da pintura, enquanto teoria e técnica, e não como eu fazia antes, que era uma brincadeira, tá? Isso veio com a vida adulta porque eu entrei em contato com uma galera da cena artística e eu, emocionalmente, eu comecei a sentir a necessidade de me expressar, e aí eu comecei a questionar, porra, mas eu só desenhava mangá? É isso que eu quero? Esse é o meu estilo? Esse é o meu traço? Não, eu não quero. Aí eu descartei tudo. Eu não gosto, não aprecio, mas assim, eu precisava de mais, né? Então eu comecei a ler livros de arte, eu comecei a ler livros de pintura, eu comecei a fazer aula
de pintura, workshops de pintura, bem disruptivos, inclusive, que me ajudaram a ter uma base, sabe o curso certo no momento certo? Eu tinha acabado de sair do meu primeiro emprego, estágio, né, pra virar freelancer, tinha terminado uma relação duradoura, eu tinha saído de casa pra morar sozinho, tudo ao mesmo tempo. Então era um período que, tipo, a minha vida deu uma guinada de 180 graus. E ali também, tipo, morando sozinho e você tendo que pagar suas contas e ainda com uma carreira de freelancer que era completamente incerta, rola um período de voltar pra dentro, assim, né? De descobrir, se conhecer de verdade, assim, num ambiente que é muito mais livre pra você ser quem você é. Tem a ver com idade, com maturidade, com o momento da vida, assim. Só foi uma evolução do meu eu, que acompanhou uma evolução da arte junto comigo, o que ela significava pra mim. Deixou de ser uma brincadeira e virou um hobby com uma paixão envolvida, uma necessidade de expressão, uma necessidade de válvula de escape e tudo mais. Foi meio assim que aconteceu. Isso tudo ali em meados de 2013, 14, 2015, eu tava com meus 23 a 25 anos de idade, né? Como eu falei, hoje eu tenho 34 no momento que eu tô gravando esse vídeo, então já são aí 10 anos desde aquele momento que eu comecei a me inquietar, e aí eu comecei a conviver com diferentes artistas, a assistir entrevistas de pintores, enfim, observar de fato não só a técnica, mas as intenções por trás do uso de cada técnica, ou seja, o que aquele artista, talvez, que eu tanto admiro, ele tinha de intenção quando ele colocou isso dessa forma. E para entender isso eu tive que estudar a teoria, não adianta, tá? Entender como eles faziam. E aí eu passei a entender que quando você se preocupa especificamente em desenvolver o seu estilo desde cedo, você, em vez de evoluir como artista, você está se sabotando. Foi aí que eu entendi que isso seria você se castrar, vamos dizer assim, né? Então, calma, tá? O que eu estou aqui primeiro para dizer para você é calma, tá? Tá tudo bem você não definir o seu estilo de início, ele vai vir como consequência. O que eu aprendi depois de certo ponto é que é muito mais importante você focar nesse aprendizado, focar no estudo, especialmente na experimentação, na descoberta. Quanto mais experiências variadas você tiver, quanto mais bagagens de recurso criativo, de material, de técnica, tá? Mais recursos você vai ter à sua disposição para se expressar, para se comunicar. E aí sim, navegar novos cenários, novas possibilidades. Então, uma bagagem grande dessas, ela vai precisar vir aliada a uma capacidade crítica, a uma capacidade intencional de escolher como combinar apenas algumas dessas habilidades, dessas técnicas, dessas, enfim, coisas que você vai estudar. Você vai precisar ter essa habilidade de escolher como combinar e como utilizar no momento certo para atender a sua necessidade criativa para aquela peça, para aquela obra. E essa capacidade de análise, ela vem do conhecimento teórico. Não tem jeito, ela vem do estudo formal, do estudo acadêmico, do desenho e da pintura. Não tem atalho dessa forma, né? Você vai ter que sentar e estudar. O melhor atalho que pode ter é você encontrar um material que já está mastigadinho, que já está bem formatado ali, para te auxiliar, para que você vá direto ao ponto, que te diga o que é importante estudar, como estudar, o que é importante treinar, quais são os exercícios que vão te desenvolver melhor, tá? E aí eu acho que essa é a parte que eu posso realmente ajudar você. É que nem qualquer outra coisa na vida que você precisa aprender, tá? Sei lá, que nem aprender a dirigir, sei lá, até se formar na faculdade de medicina, sei lá, você precisa que alguém vá te passar o conhecimento de como fazer. E aí depois você precisa treinar aquilo para você fazer cada vez melhor. Então imagina, sei lá, imagina se o médico vai fazer uma operação super delicada e aí, mas ele nunca, sei lá, cortou alguém com um bisturi na vida. Ele só leu livro de medicina. Imagina esse cenário, tá? Imagina que o médico nunca aprendeu a fazer um corte, uma incisão, uma costura e ele vai abrir um paciente para fazer uma parada super complexa. Agora imagina o contrário. Imagina um sushi man,
que tem muita experiência de corte, né? Ele corta super fino, aquelas facas afiadas, sabe? Tipo, agora imagina você pega esse cara que corta muito bem, ou sei lá, um açougueiro muito bom, e diz pra ele que ele vai ter que operar uma pessoa sem nenhum conhecimento da anatomia, do corpo, do que tem por dentro. Não adianta ter uma coisa e não ter outra. Não adianta ter o conhecimento e não saber usar ele na prática, a intimidade do gestual, da memória muscular para usar a ferramenta. E também não adianta ter memória muscular para usar a ferramenta sem ter o conhecimento de como utilizar ela. O ideal é que o treino teórico e o técnico eles andem juntos. Então você pode dosar, você pode escolher, agora eu vou estudar um pouquinho, agora eu vou treinar um pouquinho. Uma pitada de um, uma pitada de outro. Você também vai poder aplicar isso em diversas áreas do desenho. E aí eu vou te dar exemplos. Por exemplo, tá? Um material que você quer dominar. Vamos supor aquarela. Aí você assiste aula de aquarela, você vê exemplos de como usar tinta, de como usar a diluição, você entende sobre os papéis, como os papéis reagem, como eles absorvem, quais são os papéis indicados, quais são os pincéis. Você vê alguém te falando, vê uma aula de como usar o pincel, de como molhar ele na água e puxar um pouco do pigmento e tal. Tudo isso você vai entender na teoria. E aí você vai lá, e aí você vai treinar seguindo essa orientação, para não ficar andando em círculos, para não ficar tentando chutar, adivinhar como fazer aquilo, beleza? Então você aprendeu como faz, e aí você vai lá e sentar e vai treinar. Se você tem isso mastigadinho, isso vai te tornar muito mais íntimo do processo de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, tá? E até você não precisar mais pensar nesse passo a passo na sua mente, você vai ter que executar. E aí você vai fazer isso até você não precisar mais pensar no passo a passo, ou seja, a sua mão ela já vai pegar e ela já vai fazer aquilo, tá, na quantidade, sei lá, certa de água, aplicar a pressão certa no pincel, que nem o exemplo que eu dei da aquarela. Sua mão, depois de um certo tempo treinando, ela já vai fazer aquilo no automático, mas até chegar lá, tá, é que nem aprender a tocar um instrumento, sei lá, um violão, por exemplo. Todo mundo sabe. Você tem que entender a teoria, mas você tem que ali treinar um pouquinho todo dia, né? Não adianta. E o estilo próprio, né? O estilo próprio no meio de tudo isso. Como é que fica, já que eu estou muito preocupado em aprender teorias variadas, em treinar, absorver técnicas de diferentes ferramentas, onde fica essa parte do estilo, tá? Que vai me destacar enquanto artista, que vai me fazer ter um valor, que vai fazer com que eu crie artes irresistíveis. Eu tenho que ter, né, o meu estilo que vai fazer com que o meu público me reconheça. O estilo, meu caro, o estilo, ele não tem que ser a sua angústia. Ele é a parte acidental, mas também é parte intencional. Eu vou te explicar, tá? Vamos lá. Como eu disse, no meio desse percurso, à medida que você vai dominando essas técnicas, essas percepções, esses conhecimentos, você vai tendo um acúmulo de ferramentas. Você vai tendo um acúmulo de soluções à sua disposição, certo? Beleza. E aí, com o tempo, você vai começar a ter suas preferências. Até aí, tudo bem, dá pra gente entender. Então vamos lá, né? Você, sei lá, testou vários materiais, vários acabamentos, e aí com o tempo você vai tipo, eu gosto muito de trabalhar com esse material aqui, eu vou fazer mais dele. Você tá confortável, você já domina, você gosta, aquilo te representa talvez, é prazeroso pra você. Então tem muito mais valor. Ou sei lá, eu acho essa paleta de cores aqui tão interessante, eu me identifico com ela, me gera uma reação emocional, eu estou usando de forma consciente para passar tal sensação, ou porque eu gosto de tal iluminação, ou de tal estética a nível conceitual, sei lá, no meu caso, né? Eu trabalho muito com ocultismo, misticismo, magia, bruxaria em geral. Eu adoro esses elementos no desenho, né? Eu gosto de colocar esses elementos na minha obra. Também trabalho muito com cyberpunk, né? Coisas psicodélicas, umas coisas mais com cores mais vibrantes, luzes neon, luz de LED, né? Então são duas abordagens diferentes e eu gosto de trabalhar as duas, e na hora que eu vou usar cada uma delas, existe uma intenção por trás de como eu vou trabalhar a luz e tudo mais, que está a serviço de um objetivo conceitual, que é o que eu quero expressar enquanto artista ali, que tem a ver com o meu gosto, que tem a ver com as estéticas, com as piras que eu gosto de colocar no meu trabalho. O que acontece é que são conjuntos de soluções, tá? Conjuntos de soluções que você toma na hora de criar, que muitas vezes elas são até subjetivas, mas que aos poucos elas vão começar a te agradar, a agradar o seu favor, o seu fazer artístico,
São nuances mesmo. E aí, com o tempo, naturalmente, você vai passar a fazer mais essas soluções e que elas vão te agradando mais. Só que é importante que você mantenha a porta aberta, mantenha a liberdade de pegar um pouco dali, pegar um pouco daqui, recombinar. Eu acho que agora, para esse trabalho, eu consigo juntar um pouquinho daquele lance ali que eu estava pirando outro dia em estudar na obra de, sei lá, de tal artista que eu achei incrível, mas eu não tive a oportunidade de testar. E aí, de repente, esse desenho, esse tema que um cliente trouxe, ou essa ideia que eu tive, tem tudo a ver para eu experimentar isso. Eu vou botar um pouquinho disso aqui para testar, para dominar. Então, é importante estar com essa porta sempre aberta, tá? Um jeito específico de fazer o traço, de usar as cores, um jeito específico de fazer o acabamento. O estilo, ele é a consequência da sua experiência. Então, à medida que você vai adquirindo experiência, você vai adquirindo bagagem. Aquela bagagem, ela vai formando um pouco do que a gente entende que seria o seu estilo. Mas não é, como eu disse, só experimentar um monte de coisa. É conduzir os estudos de forma crítica e intencional. Por isso que eu disse que o estilo ele é parte consequência e parte intencional, tá? É ter muitas ferramentas disponíveis ali, possuir as habilidades para escolher as que forem melhor para te servir naquele momento. E aí com isso, só com bagagem crítica, só com conhecimento teórico para você fazer essas escolhas intencionais no momento certo. Então, quanto mais ferramentas você tiver à sua disposição na hora de criar, mais soluções você vai ter para direcionar o seu processo criativo no caminho que atender melhor a sua necessidade. Isso vai te ajudar a expandir os seus horizontes e vai te dar bagagem para criar imagens cada vez mais ricas e mais interessantes. Às vezes, um estudo de uma pintura você vai conduzir em tinta a óleo e aí você vai pegar, sei lá, para aquela tela e olhar para ela e ela vai te ajudar, as experiências e a observação dela vai te ajudar a alcançar novas percepções, talvez, para trabalhar na arte digital. Os caras mais fodas de arte digital, você pode ter certeza que eles estudam pintura tradicional, pintura clássica. Eu conheço um ilustrador, o Caio Monteiro, que é ilustrador de carta de Magic para jogos, ilustrador para concept art de jogos tipo para Blizzard, sei lá, para marcas famosas de jogos, geralmente jogos que tipo envolvem temática de fantasia, medieval, dragões, RPG. Eu inclusive fiz uma entrevista com ele no meu canal. Eu tô citando esse exemplo aqui por quê? Porque o cara é um ilustrador ótimo de arte digital. O cara, fez ilustração de carta de Magic. Quem joga em Magic sabe o quanto isso significa na carreira do ilustrador, né? E, o cara treina pintura tradicional pra caramba. A arte que ele faz ali na tela é um reflexo dele estudar tinta a óleo, dele estudar tinta acrílica, estudar os clássicos, estudar as referências dos grandes lá, sei lá, o Frank Frazetta, Boris Vallejo, não sei, assim, sabe? Tipo, essas artes clássicas da época da revista Heavy Metal, Conan. Quem é um pouco mais antigo da década de 80 tá ligado no que eu tô falando. Mas, sei lá, pensa nos exemplos. Estudar modelo vivo, por exemplo, com carvão, pode ajudar a trabalhar a sua capacidade de observação da forma, da luz e da sombra, desenvolver a fluidez do seu gestual. E aí você pode trazer isso e jogar essas percepções, esses conhecimentos, essas novas habilidades no seu desenho para tatuagem, no seu estilo de tatuagem. Uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, se você pretende tatuar bem, sei lá, vamos supor, o estilo de aquarela, que nem eu falei antes, não adianta você querer ser um tatuador de aquarela sem entender como a tinta se comporta no papel, sem entender de como usar o gestual e como depois que você passa esse gestual correto do papel, como a mancha, como ela vai espalhar, como ela vai se comportar. Porque se você não entender esse comportamento da tinta de verdade, você não vai conseguir simular isso na pele. Então, eu uso a aquarela como exemplo porque ela se tornou um estilo que ficou até comercial, ficou muito popular, e aí muitos tatuador que não é tão artista assim, acha que fazer aquarela é botar um nomezinho e atrás jogar um splash, um splash vermelho, uma mancha, como se fosse um pingado.
Cara, isso não é, isso é uma tatuagem de splash, de pingado. Os bons artistas de aquarela, tipo Vitor Otaviano, por exemplo, pô, o cara estuda aquarela no papel pra cacete. E a gente sabe que o trabalho dele de aquarela na pele, ele é um reflexo de uma pintura tradicional. Ele tenta, é quase como se fosse um realismo, uma reprodução do projeto que ele realmente criou ali no papel. E mesmo que se ele vá criar, sei lá, vá fazer no digital, ou até vá fazer direto na pele, ele já tem dentro da cabeça dele como é o comportamento daquela tinta para simular o efeito, né? A tatuagem a gente sabe que é projeto. Então, como que você vai projetar algo que você não tem conhecimento de como se comporta? Sei lá, você vai desenvolver um estilo de tatuagem sketch, né? Estilo rascunhado, estilo que parece que seu gestual é super arrojado, super solto. Mas, cara, pra você fazer isso, você tem que ser um cara com um gestual muito bom, que sabe, faz qualquer rabisco e sai super elegante, super minimalista. Você tem que treinar ali as linhas no papel, você tem que experimentar textura, acabamento de achura para fazer blackwork, para fazer rastelado e tudo mais. Arte final de quadrinho, por exemplo, é uma ótima referência. Arte final com nanquim, que nem os tradicionais, que acho que até hoje é feito assim, a cor já é muito no digital, no quadrinho, mas acho que muita gente não dispensa a arte final do nanquim, que tem, né, você pode engrossar e afinar o traço, dar aquela escolha de valorização, você pode usar as texturas de achura, bico de pena, tudo mais ali para fazer, né, as luzes e as sombras. Então, por isso que é importante adquirir uma condução ativa do seu processo de desenvolvimento, assumir as rédeas e fazer essas escolhas intencionais, direcionar as suas escolhas em vez de ficar à deriva. E o cruzamento de todo esse conhecimento teórico e de todas essas técnicas aplicadas, misturando com o seu eu, com seus gostos pessoais, com seus prazeres na hora de aplicar de fato, e essas soluções que você mais curte usar, tudo isso é que vão ser mais aos poucos interessantes para você e com o tempo vão acabar compondo aí uma personalidade, compondo aí uma maneira muito particular sua de se expressar através do desenho. É um equilíbrio, tá? Pensa, é como se fosse uma dança entre a escolha intencional, mas sempre deixando espaço para o improviso, para a experimentação, ao ponto em que você não vai ficar repetitivo. Então tem que sempre dar, por isso que eu falei que é uma dança, você está sempre escolhendo ali o quanto você vai tensionar entre escolhas objetivas e espaço para o acaso, espaço para experimentação. Então, mesmo quando você tiver suas preferências, o importante é que você possa estar sempre testando novas abordagens para renovar essas preferências também, inclusive, porque a gente muda. A cabeça que eu tenho hoje, as minhas angústias, a maneira que eu vejo o mundo não é mesmo de 3 anos atrás. Então não é natural que a maneira como eu desenho seja igual, porque nesse meio tempo eu mudei, o que eu quero me expressar mudou, as bagagens que eu adquiri são outras. Então esse é o lance que eu falo, assim como a gente muda, o nosso desenho também vai estar sempre mudando e acompanhando essas nossas ambições, esses novos objetivos, novos interesses. Ou seja, tudo bem você ter uma preferência, tudo bem você ter uma preferência por desenhar de um jeito específico agora, porque você gosta e tal, desde que esse seu jeito ele seja reflexo do seu momento atual. Que você tenha consciência disso para buscar estar sempre em movimento, estar sempre se avaliando, se reavaliando para entender se o seu momento atual mudou e se agora você está realmente, de repente, querendo focar numa outra coisa e experimentar e treinar e estudar uma técnica ou um material diferente. Esse seu momento atual ele tem que estar sempre se renovando. Mas, ainda assim, sempre podendo acessar qualquer conhecimento, qualquer técnica que você já adicionou no seu catálogo enquanto artista. E esse é que é o legal da coisa, porque tudo que você experimenta, você vai carregar pro resto da vida. Às vezes você vai dar uma enferrujada, mas é questão de voltar, fazer um pouquinho para relembrar, para desbloquear, né, aquela memória muscular e tal. Mas o conhecimento, ele vai pro resto da vida. Você sabe que tem essa bagagem à disposição, você sabe quando e por quê e para que você pode usar ela. E isso, cara, hoje eu vejo que com o tempo, quando eu parei de me importar, quando eu parei de ter essa angústia de desenvolver o meu estilo, que nem eu falando, quando eu simplesmente passei a fazer, dar vazão às minhas vontades, experimentar, esse foi um momento que as coisas foram naturalmente acontecendo, se movimentando e se transformando.
Então, beleza. É lógico que hoje, talvez você já olhe para o meu trabalho, no momento de carreira que eu tô, e já note que eu tenho um estilo um pouco mais definido, tá? Só que eu não acho, eu não sei, não tenho a menor pretensão de dizer que esse é o estilo que eu vou usar sempre. Principalmente, vocês sabem, com relação a, sei lá, cores, traços, né? Volta e meia eu tô trazendo um elemento diferente, eu tô experimentando uma doideira. Eu gosto de psicodelia, eu gosto de doideira, e é isso, né? É pirar. E mais do que isso, tem outras linguagens que eu tenho vontade. Então hoje, eu sei que eu já tenho uma escolha de personalidade um pouco mais definida, porque também tem uma questão de administração e marketing de carreira, de como eu quero me colocar para o meu público, de o que é mais vendável, de o que já está estabelecido. Mas eu tenho essa atenção de estar sempre experimentando e tentando colocar ali no que, sei lá, eu já tenho enquanto percepção do meu público de alguma novidade. E ainda assim, eu tenho algumas vontades, algumas angústias pessoais enquanto artista de abrir um ramo novo de estilo, de repente, tipo assim, criar uma série de trabalhos em paralelo, porque também tem isso, né? Você pode, tipo, parar agora e falar, não, eu vou desenvolver aqui pelos próximos meses uma nova linguagem, só porque eu quero brincar com ela. E aí você posta alguns trabalhos naquela outra linguagem, você pode ter 2, 3 maneiras principais de fazer abordagens diferentes, experimentar estilos diferentes, sei lá. Eu quero treinar muito black work, mas eu também quero treinar muito aquarela. Ué, tudo bem. E aí, de repente, eventualmente, você vai estar fazendo um estilo que mistura black work com aquarela de uma maneira que você nunca imaginou que podia estar fazendo, tá? Ou de repente não, você muda e começa a fazer outra coisa. Tudo bem. Se você não fizer isso de uma forma muito disruptiva, com o tempo e com a maturidade, você também vai ficando com a segurança de como colocar isso no seu trabalho sem perder o público, sem achar que vai afastar porque o público já gostava do que você faz antes. Não é de repente eu vou apagar todas as fotos do meu feed e postar uma parada completamente diferente do que eu faço e decepcionar todo mundo que já me segue pelo aquele estilo que gostava. Não, você vai inserindo ali aos pouquinhos, você vai transformando a sua obra ao longo dos meses e dos anos, que nem eu falei, naquele lance de olhar para trás. Depois de 1 ou 2 ou 3 anos olhando para trás, você percebe que você saiu do ponto A ao ponto B. E você percebe que você trouxe seu público junto. O seu público ele vai acompanhar a sua evolução, ele vai perceber essa transformação e é interessante que o público veja, porque ele vai ver justamente que você é um artista rico. Antes mesmo de eu me especializar, entre muitas aspas, no que seria um traço que hoje na tatu é derivado do neo tradicional, de maneira clássica, ele está ligado a assuntos, né, os mais clássicos da tatuagem, que são derivados aí do Art Nouveau, então natureza, musas, mulheres, aquela coisa bem vintage, bem de época. E embora eu faça muita coisa assim e eu goste, eu também faço muita coisa contemporânea, psicodelia, personagens modernos com look de mais urbano, mais street. Isso para algumas pessoas, né, no mercado da tatuagem já nem é considerado neotrad, porque não são temáticas clássicas, são temáticas contemporâneas, modernas. Sei lá, um android, para muita gente, mesmo que meu traço seja neotrad, o assunto já não é para muita gente neotrad. Uma amiga minha, uma vez, ela é tatuadora, né, muito boa, com uma técnica absurda, já tatua há muitos anos, a gente estava conversando, e aí ela comentando, né, assim, às vezes eu passo pelo seu trabalho no feed e antes de eu ver quem postou, eu bati o olho no trabalho, eu já sei que é só seu. E ela disse, eu sei que ele é seu pelo trabalho de cores, pela maneira como você enxerga a luz, como você representa isso na sua arte. E eu achei, cara, eu lembro que na época eu fiquei muito feliz, eu achei isso do caralho, porque eu sei o quanto eu fico pirando, eu só acho que eu sei mais do que ninguém o quanto eu fico fritando em cima do estudo do comportamento da luz na pintura, na fotografia, no vídeo. Essa é uma pira que eu sempre tive. Então ouvir alguém falando que percebe como que essa observação, que essa bagagem que eu tenho reflete na forma como eu planejo a luz dos desenhos, das tatuagens, das cores na minha tatu, cara, isso foi pra mim uma confirmação de que eu tava fazendo certo e foi muito bacana. A partir daí eu comecei a ter mais essa consciência do que eu tô falando aí pra vocês também. Então eu tive a consciência de que, sei lá, eu tava adquirindo uma identidade sem
precisar perseguir a identidade em si, e sim perseguindo a experiência, o processo, a busca, tá? A minha busca, a minha pira do que eu curtia, no caso, curto até hoje, que é fritar na iluminação, nas diferentes maneiras de trabalhar a luz num desenho e tal, e aí isso pode ser dado vazão tanto num projeto de tatuagem, mas na verdade já vem de uma vazão que eu dava antes mesmo de tatuar, nas telas de pintura, tinta acrílica, aquarela, óleo mais recentemente, cara, tudo isso, né, toda essa bagagem de pintura, esse estudo, esse interesse reflete como pinto a luz da tatuagem. Que não tem a ver com o traço, né? Então, olha só, a ironia da coisa é que não tem a ver com o traço. Eu reconheço seu estilo porque ele tem o traço de neotrad. Até aí, vamos ser sinceros, tem muito traço de neotrad, muito artista com traço de neotrad por aí. Mas tudo bem também você seguir uma linguagem, você seguir uma escola, uma vertente, né? A gente teve, sei lá, ao longo da história da arte, artistas do renascentismo, artistas do rococó, artistas do barroco, do impressionismo, da arte moderna. E a gente tem na tatu, artista de black work, artista de neotrad, são movimentos artísticos, beleza? E tudo bem, porque não é só esse conjunto de os traços e tal, e não só o conjunto de assuntos que aquele movimento costuma abordar e tal, que às vezes o artista está se identificando, mas sempre, mesmo que você pegue 2, 3, 4, 5, 10, 20 bons artistas, no meu caso que tem uma referência grande do neotrad, não é o traço que vai definir. No meu caso, às vezes a cor define mais a particularidade do trabalho, às vezes o cara é a maneira como ele usa o tema, é o gestual, enfim, tá? Cada um vai ter tantas nuances de personalidade impresso ali, que mesmo dentro de um guarda-chuva de um movimento artístico, no caso que a gente chama de estilo dentro das caixinhas aí da tatuagem, mas na verdade na história da arte é sempre visto como movimentos artísticos, tá? Então, isso não é definir, eu sempre vou usar roxo com amarelo, esse é o meu estilo. Não, é muito mais do que isso. Tá entendendo? É isso que eu quero te falar. No meu caso é pirar, sei lá, na luz de cada desenho, tratar cada desenho como uma composição que eu consigo, já que eu gosto de, sei lá, trabalhar com entidades, com ocultismo, com psicodelia, pensar como que essas figuras vão passar, sei lá, como eu vou poder trabalhar um deus, como é que eu vou representar esse deus, sei lá, celta de uma maneira imponente, de uma maneira, né, aí vou pensar na composição, que vai ser visto de baixo para cima, para o observador estar se sentindo intimidado, né, vou pensar na luz para ficar mais dramático, tem uma série de decisões artísticas subjetivas aí que compõem a personalidade de acordo com a minha intenção artística, e cada trabalho é uma oportunidade, cada desenho é único e é uma oportunidade de pirar de formas diferentes. Então, seguindo esse fluxo natural do meu fazer, da minha personalidade, do meu gosto por psicodelia, da exploração, sei lá, das temperaturas de cor, dos tipos de reflexo nas superfícies, isso acabou inevitavelmente moldando uma série de conjuntos de soluções que me agradam mais quando eu vou trabalhar com isso. Claro, e como eu tenho essa parte mais amadurecida, isso já reflete mais como uma personalidade do meu trabalho. Só que, como eu disse, como eu estou querendo sempre estudar, toda hora, eu posso a qualquer momento estar disposto a testar uma coisa nova. E eu faço isso de fato, tá? Então, sei lá, deixa eu ver se essa paleta aqui, essa combinação de cores, deixa eu brincar com um certo tipo de contraste, de quentes e frios, enfim. Eu estou sempre buscando inserir novos elementos e recombinar eles. E dessas experiências é que eu tiro, a partir daí, novas preferências. E aí eu recosturo, né, misturo novamente com as minhas preferências antigas para estar sempre em transformação, sempre em evolução. É um processo mutante, é um processo que tem que estar sempre em movimento. E não quer dizer que você não vai desenvolver o seu estilo, mas que justamente ele vai aparecer naturalmente como resultado da sua busca, do seu aperfeiçoamento, do seu acúmulo de experiências. Eu sei que eu bato nessa tecla, mas é para isso que a gente está aqui hoje. Em algum momento você vai olhar para trás e aí você vai ver que isso aconteceu de uma forma muito mais natural. Aí você vai entender que o processo ele é transitório e em constante evolução. E aí você vai o quê? Relaxar. Você vai olhar para trás e você vai ver, olha,
está acontecendo. Eu estou focando em bagagem, em estudo, em treino, em experimentar, e está acontecendo. O meu trabalho está naturalmente se transformando e amadurecendo ao longo do tempo. E aí, quando você olhar para trás e tiver percebido isso, você vai relaxar e continuar deixando esse fluxo rolar. E se em algum momento depois você quiser ter uma experiência, criar um trabalho com uma identidade mais sólida, pensando, né, de como você vai se vender para o seu público de tatuagem, quando você já tiver um pouco mais de maturidade, que já é talvez um momento que eu estou de carreira hoje, para uma apresentação mais específica, como eu falei, aí é completamente mais razoável, porque você já vai ter essa maturidade para você decidir como fazer isso de uma forma que vai continuar te desafiando, mas garantir uma coesão, garantir uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, vendável para o seu público de se apresentar dentro de uma proposta, dentro de uma linguagem, mas você tem que encarar isso como um projeto depois que você já tem bagagem para pensar sobre isso. Um estilo, ele pode ser sim uma linguagem, um formato definido para você se comunicar, tá? Linguagem, comunicação visual, mas é isso, é comunicação. Você está comunicando algo através da maneira como você estiliza o seu desenho, das abordagens que você faz, e isso em si já tem que ser bem mais maduro dentro de você para você poder tomar essas decisões. Tem que ser uma decisão que você vai estar ciente de como aquilo vai te afetar, de como vai afetar a sua produção e o seu fazer. Tá? E com essa maturidade, você ainda vai poder desenvolver diversos estilos em paralelo, como eu falei. A maneira que você pinta um quadro não precisa ser igual ao desenho que você faz para tatuar na pele. Pode ser? Pode ser. Tem artistas que reproduzem mais ou menos o mesmo estilo em várias mídias, eu conheço. Mas cara, é muito legal ver essa mistura. Eu tenho uma amiga que, ela é tatuadora, ela é grafiteira, muralista, e aí, cara, você percebe que a abordagem lá, ela tem uma personalidade, um traço, mas em cada mídia ela se permite ir um pouco diferente, um pouco mais além, porque as possibilidades de materiais e ferramentas também permitem, né, essas diferenças. Então, às vezes, uma coisa que você faz num grafite na parede, não necessariamente você vai fazer na tatu igual, mas ainda assim, quando o artista é maduro, ele carrega essas experiências de uma mídia para outra, respeitando as diferenças e também respeitando as descobertas que você fez em uma e que você pode incluir ali de repente na outra. E você pode fazer essas séries de desenhos, né? Então pensa, eu vou fazer uma série de 5 desenhos para experimentar determinada linguagem aqui, para treinar, e você vai lá e faz uma série limitada do seu processo, do seu projeto, do seu estudo, que nem quando você vai fazer um workshop ou um curso, alguém vai te propor, só que com o tempo você vai ter essa bagagem de propor a si mesmo. Eu vou fazer aqui esse projeto, eu vou desenvolver esses estudos aqui, vou fazer uma série de 4 artes nessa pegada. Fez, gostou, curtiu, quer continuar? Continua, não quer? Tá ali, parte do seu aprendizado e parte também do que o seu público vai perceber como você se expressando de diferentes formas. Então, de alguma forma, você vai notar que o seu público, ele vai se relacionar com esse processo, tá? Tem uma parte que é quase intangível do eu do artista que transporta essa variedade de abordagens de uma mídia para outra. O ato da criação, ele é um grande conjunto de escolhas intencionais. Todas as escolhas que você faz influenciam no resultado da arte e você vai precisar ter consciência do porquê você está tomando cada decisão. Desde a escolha do material, da mídia, do suporte, da técnica, da temática, da estética, para qual objetivo cada uma dessas escolhas vai servir? Quais são as consequências? E a multidisciplinaridade, né, ela amplia os horizontes. Não quer dizer que você nunca vai se especializar, nunca deve se especializar. Como eu falei, é preciso sim ter foco, ter um objetivo, um norte para que você conduza seus estudos sempre em função desse objetivo. Mas é importante tentar tratar essa busca pela especialização não como um caminho linear, mas como um processo de evolução que você vai se permitir alterar o curso conforme os conhecimentos e habilidades que você vai adquirindo pelo caminho. Porque se você passou a ter uma nova visão, um novo conhecimento, de repente o caminho que você você acabou se ligando que você tem que traçar uma nova rota, você tem que fazer uma correção de curso para chegar, para ir na direção que agora você quer ir, ou que você achava que você queria, mas na verdade é um pouco mais para cá. Então é isso, à medida que você vai adquirindo, você vai sempre traçando os seus objetivos, as suas metas, aonde você está mirando,
para você ajustar e fazer correções de curso, tá? Então, hoje em dia, tudo que eu faço, eu uso conhecimentos diferentes, né, complementares. Isso foi resultado do acúmulo de todas as experiências que eu estudei na minha vida. Então, desenho, design, fotografia, pintura, videografismo, né, audiovisual, tudo isso eu estudei e trabalhei antes mesmo de ser tatuador, e isso influencia até hoje no meu fazer artístico. E eu acredito que o tatuador autoral ele deve se preocupar em ser um artista completo, que escolheu usar a mídia da tatuagem como formato oficial, como ganha-pão, mas que independente disso, ele é um artista independente da mídia. Eu vejo que muita gente que está começando tem uma certa afobação, né? Uma vontade muito grande de atingir certos objetivos, certas expectativas. Tipo, pô, eu quero que o meu trabalho fique foda assim, que nem essa minha referência aqui. Eu quero conseguir fazer essa técnica igual a esse cara que eu tô vendo aqui no Instagram, esse artista famoso e tal. E cara, tem essa vontade, beleza, mas às vezes isso mistura com a frustração de não conseguir o resultado esperado. E aí isso gera uma angústia, tá? E aí o que acontece é que você fica tentando e você fica batendo com a cabeça na parede. Você não vê melhora e não sai do lugar, e aí isso te frustra. Mas também o que acontece é que por estar limitado, às vezes por questão de conhecimento, de bagagem mesmo, você não sabe como fazer para sair desse ciclo, para estudar de uma forma mais efetiva, sem ficar andando em círculos e indo numa direção em que você vai sair do ponto A ao ponto B, que você vai ver melhoria. Então é muito comum, às vezes eu vejo gente que fala, eu desenho todo dia e eu não vejo melhora, porque às vezes só desenhar, assim, pensar sobre como e por que você tem que treinar certos exercícios de desenho, não vai adiantar, você vai estar... O que acontece quando o cara não tem orientação e desenha todo dia? Ele todo dia vai repetir os mesmos erros, entende? Primeiro, então, é importante que você estude de verdade. Leia, estude metodologia de desenho, metodologia de pintura, sobre a técnica ou material que você quer usar. Pesquisa mesmo, um livro, tutorial do YouTube, enfim. Primeiro você tem que estudar a parte teórica, senão não adianta. E se você não evoluir na sua cabeça, a execução ela vai ficar desorientada. Você não vai saber o que você vai fazer com a parte mecânica, com a parte ferramental, se você não tiver a bagagem na teoria. Mas olha só, tenha em mente que você não pode querer abraçar tudo de uma vez também. Você não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, tentar os desenhos mais mirabolantes, as técnicas mais avançadas, testar várias técnicas ao mesmo tempo, se você ainda não domina, de repente, algo que é um pouco mais básico, tá? Isso também vai ser muito frustrante, porque você vai tentar dar um passo muito longo e aí não vai conseguir. Isso pode ser frustrante. Você não vai conseguir, de repente, botar tudo junto de uma vez, de uma forma organizada, tudo que você quer, e aí tudo com o domínio, né? Com a facilidade, e aí isso gera dificuldades. E aí qual é a melhor maneira de lidar com isso? É pensar assim, a partir do ponto que você tá? Fazer essa autoanálise, onde eu tô, o que eu tenho de habilidades, o que eu tenho de fraquezas. E aí aos poucos ir adicionando graus de dificuldade, controlar de forma planejada esses degraus de dificuldade na sua jornada do aprendizado, do seu caminho. E aí para isso você precisa adquirir a consciência de que você está aqui e você quer chegar aqui. E aí você, como eu falei anteriormente nos exemplos, você tem que saber que a distância para percorrer daqui para lá, ela não é um salto. Ela é assim, ó, pequenos passinhos, na verdade, subindo aqui a escadinha. Então, como é que eu vou dividir esse todo de sair daqui até aqui? Você tem um todo que você tem que percorrer, né? Você tem um objetivo. Como é que você vai dividir esse caminho todo que você tem que percorrer em pequenos passos, tá? Como que você aplica isso no seu fazer, no seu dia a dia? E é isso, meus amigos, que eu chamei de teoria da escada, tá? Inclusive é dessa forma que eu estruturei a passagem de conteúdo através dos módulos do meu curso da Academia de Tatuagem Autoral, tá? Ou seja, hoje eu encaro dessa forma o meu próprio processo de aprendizado, de treino, através das reflexões que eu fiz ao longo do tempo, e aí eu percebi que eu encarava esse processo dessa forma e que isso é muito natural, e eu coloquei assim na metodologia do meu curso, que é como uma subida, degrau a degrau.
passo a passo, onde você adquire a consciência de onde você está pisando, aí você se acostuma com essa pisada, se sente seguro, firme ali de dominar determinado conceito, teoria, técnica que você está estudando. E aí, a partir de você se sentir seguro, e aí, a partir do momento que você conquistou esse novo degrau, você vai só então dar um novo passo. Vai tentar um novo patamar, mas tendo a consciência que é um degrauzinho por vez. Assim você não vai, pular e aí tropeçar e cair tentando chegar lá em cima. Você vai subindo aos pouquinhos, sempre num ritmo constante, à medida que é o quê? O quanto você consegue alcançar com as pernas, tá? Então, isso está muito abstrato, isso está muito confuso, sei lá, de repente eu tô falando um monte de coisa e você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu vou te explicar na prática, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. O fazer artístico, ele envolve 3 pilares. E é isso que você entendendo, cara, você consegue mapear no seu processo aonde você quer trabalhar naquele momento. Você consegue pensar na teoria da escada e pensar, agora o que eu estou me propondo fazer, esse exercício, esse estudo, ele vai desenvolver qual pilar? Qual pilar que vai desenvolver mais? Às vezes mais de um. Mas vamos lá, eu vou te explicar. O primeiro pilar é o pilar artístico. Então, o pilar artístico é o campo mais subjetivo que envolve o artista, tá? Isso vai fazer com que... é o pilar que vai fazer com que você seja capaz de criar e de se expressar através dos temas, das estéticas, das linguagens, enfim, né? Todas essas questões subjetivas que conversam com você. Já o outro pilar é o pilar teórico. E aí, com esse pilar, você vai gerar novos conhecimentos de fato. São as percepções que você vai ter através de estudos, tá? Para que você se expresse de forma mais madura no pilar anterior, que é o artístico, que são as suas vontades, as suas angústias, os conceitos que você quer trabalhar. Através do pilar teórico, você vai pensar de forma mais madura como fazer escolhas intencionais, como tomar decisões. Então, volta. A gente tem o pilar artístico. Eu quero me expressar de tal forma, eu quero passar tal ideia, tal conceito. Aí você vai para o pilar teórico, que é o quê? Como que eu vou utilizar as ferramentas, as técnicas e os conhecimentos à minha disposição para fazer escolhas intencionais e expressar o meu pilar artístico? O pilar teórico, então, nada mais é do que a bagagem de estudo acadêmico, que quanto mais você tiver, mais você vai ser capaz de pensar em direcionar, né, a sua criação de uma forma mais racional e assertiva. E aí, feita essa escolha no pilar teórico, você pega e usa, né, um material, uma técnica, enfim, você bota na prática. O último pilar é o pilar prático, que vai o quê? Garantir o domínio da execução das técnicas que você escolheu no seu campo teórico e que essa escolha ela teve como base a sua motivação artística. Beleza? Entendeu? Como uma coisa vai sustentando a outra, e na verdade esses 3 pilares eles sustentam junto a criação. Se você tira um deles, imagina uma mesa com 3 pés. Se você tira um deles, a mesa cai. Então o artista ele precisa o quê? Tá sempre trabalhando o campo artístico, sempre trabalhando o campo prático, o campo. Então o artista ele precisa o quê? Ele precisa estar sempre trabalhando o campo subjetivo, artístico, as referências, as reflexões, os gostos, as vontades, para ele se expressar. Mas ele também precisa ter conhecimento teórico para saber como utilizar certos materiais e técnicas e escolher, fazer as escolhas certas. Ele também precisa dominar a prática, a memória muscular, a ferramenta, a execução, a intimidade com determinado material. E aí cada um desses pilares vai ter graus de complexidade e desenvolvimento individual de onde você está mais confortável. Às vezes algumas pessoas têm a cabeça muito de artista, mas não pegou muito material para valer e na hora de botar na prática se frustra. Ou às vezes a pessoa não tem uma cabeça muito criativa, muito de artista, não tem muita bagagem, muita referência, mas, sei lá, tá super acostumado a desenhar copiando, por exemplo, né? Então, inclusive eu sei que, porque eu já fiz muito, vocês inclusive assistindo aqui já devem ter participado de algumas pesquisas minhas para eu entender melhor com quem eu tô conversando, e a verdade é que é quase meio a meio, não é tudo isso, mas é quase meio a meio. Metade das pessoas que estão aqui hoje, elas se sentem muito criativas,
mas não sentem que tem a execução técnica muito bem dominada. E a outra metade, elas se sentem íntimas do material, da técnica, mas não conseguem criar. Então, você vê que são dois campos da mesma moeda, que um não anda sem o outro. Na verdade, parece simples assim, mas são os 3 campinhos, 3 pilares ali que eu tô falando que trabalham junto. O artístico, o teórico e o prático. Beleza? E aí, o que acontece? Eu vou falar mais sobre esses pilares na aula que vem, beleza? Mas por enquanto, guarda essa informação. O importante agora é você entender que você pode adicionar um grau maior de complexidade em só um desses fatores para exercitar eles individualmente, enquanto você se mantém confortável nos outros fatores. E isso já ajuda um pouquinho a você a dar um passinho certo no degrau, né? A não tentar dar um passo maior que a perna. Por exemplo, você, sei lá, quer usar um material cuja técnica você já domina a execução, beleza? Então, eu já, sei lá, domino muito aquarela. Vamos supor, um exemplo. Tá? Você domina muito aquarela. Aí você quer experimentar novas abordagens artísticas. Você quer experimentar um novo tema. Você quer, eu quero trabalhar psicodelia. Agora eu só fiz aquarela de retrato. Agora eu quero experimentar psicodelia, fazer uns desenhos muito doidos, trabalhar com cores loucas. Mas a tinta já é confortável para você de usar. Essa parte não vai ser difícil. E aí você fica muito mais confortável de pegar um material que você já conhece, que você já está íntimo, e experimentar de repente diferentes necessidades artísticas ali. Ou seja, pirar em cima. Isso é muito bom quando a gente quer criar novas linguagens, criar novos conceitos, usar materiais que você já domina. Agora você pode fazer o contrário também. Você pode sacrificar a parte criativa temporariamente, tá? Ou seja, eu não vou pensar em criar nada agora, em sair da caixa para fazer um treino de um material que você já está estudando no campo teórico. Você está, sei lá, estudando como usar carvão, né? Beleza, tá treinando, estudou como é que é a técnica do carvão na prática, como é que você abre a luz, a sombra, como é que você limpa e tudo mais. E aí você quer treinar aquilo, né? Quer botar na prática que você nunca treinou muito. Às vezes é melhor não tentar criar. Às vezes é melhor fazer um estudo de modelo vivo, que você vai fazer uma observação, vai olhar ali para a figura, para o modelo, para a pessoa que está na sua frente e vai ali estudar o que você precisa, que é o material. Como é que eu faço luz e sombra no carvão? Como é que eu, entendeu? Dominar a técnica mesmo. Então, às vezes, você se permite ficar numa zona de conforto na hora de executar para testar umas piras novas. Às vezes, você se permite ficar numa zona de conforto com relação à criatividade para só treinar a execução de determinados materiais. E é legal você balancear isso no seu dia a dia de uma forma consciente. De repente, para determinado material, para treinar ele, é mais fácil você reproduzir uma foto do que criar ali até que você domine aquele material. Tudo bem, tudo são exercícios propostos, tá? Então, se você ainda não domina um desenho, uma técnica específica, você não tem que fazer alguma coisa muito complexa com aquilo. Você vai se perder no meio do caminho. Você vai se frustrar se você tentar fazer algo mais complexo do que a sua capacidade no momento. Fala galera, eu tô invadindo o meu próprio vídeo aqui para te dar um recadinho muito especial. Olha só, você já deve estar sabendo que vai rolar um sorteio de uma vaga para o meu curso, a Academia de Tatuagem Autoral, e os meus 5 workshops. O sorteado ainda vai ganhar 4 prints dessa série limitada de 4 artes impressas em alta qualidade para decorar a sua parede. Eu vou mandar direto para casa de quem ganhar o sorteio. Então olha só, se liga, eu vou te falar uma senha, você precisa anotar essa senha para participar do sorteio na última aula. Depois que você tiver as 3 senhas anotadas, uma para cada aula, eu vou te enviar um formulário onde você vai ter que preencher, responder quais são as senhas corretamente para você participar. Quando eu fizer o sorteio na live da aula 4, eu vou conferir as respostas da pessoa que for sorteada e se tiver correto, eu vou ligar para a pessoa. E se você for sorteado ou sorteada, você vai ter que responder a última senha que eu vou divulgar ao vivo. Se você não atender ou não souber, então vai perder, vai ser desclassificado, eu vou ligar para outra pessoa. Então só aí você já percebe como é muito importante acompanhar a última aula, a aula 4, ao vivo. Então vamos lá, agora que você já está sabendo como funciona, a senha da aula de hoje é artista.
Então é isso, guarda aí, anota a senha, que quando eu abrir o grupo VIP de super interessados, você vai ver, eu vou colocar no botão, a partir da aula 3, tá? Vai rolar aqui embaixo um botão para entrar nesse grupo especial, aonde eu vou mandar o formulário para você responder essas senhas e participar do sorteio. Eu vou mandar por e-mail também, então quem tiver a fim de participar do sorteio vai ser só entrar nesse grupo especial que eu vou criar depois, beleza? Então agora, ó, volta aí, foca na aula, vamos lá. Então, faz simples, tá? Começa simples e vai adicionando complexidade aos poucos. Lembra da teoria da escada, tá? Se você tiver os 3 pilares que eu falei em mente, é muito mais fácil você decidir como usar essa teoria de uma forma realmente mais intencional no seu processo. E agora vamos falar de tatuagem, para ficar um pouquinho mais claro isso que eu estou dizendo. Quando eu estava aprendendo, tá? Não que eu não esteja até hoje, mas quando eu ainda me considerava aprendiz, tá? Ou seja, quando eu estava ali treinando para dominar certo grau de profissionalismo, de apresentação, para dominar a máquina de tatuagem, eu lembro que eu pensava assim, pô, beleza, eu tenho que criar um desenho, mas eu tenho que criar um desenho que eu consiga reproduzir bem na pele. Porque não adianta nada eu fazer um negócio, sei lá, muito complexo que eu não vou ter capacidade de fazer na pele. Eu acho que isso me ajudou, porque eu já tinha uma certa bagagem, né, de desenho e tal, de arte. Então, quais eram as minhas limitações técnicas quando eu estava começando a tatuar? Como eu já lidava com desenho, eu podia fazer essa autocrítica. Então eu pensava, eu ainda não tenho um traço firme, eu ainda não tenho um traço tão uniforme, então eu não posso de repente fazer uma arte cheia de linha fininha, cheia de linha delicada, toda detalhada, e tentar fazer que ela vá ficar boa, porque não vai, eu já sabia que ia ficar tudo tremido. Então o que eu pensei, né? Qual foi a solução? Fazer traços mais simples, fazer artes com menos traços e mais manchas, porque eu já tinha alguma intimidade, sei lá, com aquarela, por exemplo, no papel, bastante. Eu gostava de desenhar livremente de aquarela no papel. Então, a partir daí, eu pensei, pelo menos no começo, eu pensei em trabalhar. Já que eu não tinha orientação naquele primeiro momento de um tatuador, que depois eu fui ter mais experiente, mas os primeiros 6 meses aí de tatuagem, eu não tinha essa orientação. Então, eu não sabia como treinar para conseguir fazer com que o traço ficasse mais firme. Eu fazia tatuagens de manchas, né? Meio que como se fosse uma pintura ali. Eu também não tinha uma técnica de cor, de pigmentação sólida muito boa, mas como eu sabia que iam ficar imperfeições, pelo menos um desenho baseado na mancha, ele ia ficar mais disfarçado, menos perceptível essa falta de técnica da execução em si da tatuagem. Então, sei lá, como eu sabia que eu ainda não conseguia fazer degradês muito bem, cores muito né, variedades maiores de acabamento com a cor, o que eu fazia? De repente eu fazia uma arte com poucas transições, usando cores que contrastem entre si, mas que usem para, tipo, algumas áreas ficarem bem preenchidas de uma forma mais simplificada, criar, né, desenhos que tivessem uma linguagem um pouco mais simples para eu conseguir, de repente, sei lá, fazer um preenchimento básico, sólido e o desenho se sustentar. Eu pensava assim, eu vou simplificar a minha criação, ou seja, eu já era capaz de fazer um desenho um pouco mais complexo no papel, mas eu me propunha a fazer ele relativamente simples para eu poder reproduzir bem na pele. Isso é um exercício difícil. Eu lembrava que eu tenho uma tendência natural, alguns de vocês talvez tenham também, de hiperdetalhar, de me empolgar e fazer efeito e nunca parar de desenhar, nunca saber quando é hora de parar. Então eu tive que fazer esse exercício na prática, tá? E eu sei que falando assim parece, foi fácil, né? Foi muito fácil. Na verdade não era. Eu até que tinha consciência que eu tinha que fazer isso, mas é isso, né? Eu tive que me educar para não fazer um negócio que eu me empolgasse demais, que eu colocasse um monte de efeito na criação, tá? Eu tive que parar e diminuir um pouco essas minhas expectativas para atender a minha necessidade de treino, de fato, ali, que era, né, eu estava começando num material novo, numa mídia nova que era a pele, então eu tinha que adequar a minha criação ao que eu sabia fazer ali, naquela mídia, naquele material. Eu tive que me segurar mesmo, né, nesse momento inicial. Então, muitas vezes, quando eu passava do ponto de complexidade da criação, sei lá, porque eu já tinha mais intimidade com o desenho, né, do que da tatuagem, como eu tô falando, eu prejudicava o resultado na pele, porque eu não tava, sei lá, pronto tecnicamente para reproduzir algo tão complexo na pele. Às vezes, eu percebia que eu evoluía mais, sabe, que eu ganhava mais experiência quando eu conseguia regular essa complexidade da arte e ela saía quase igual ao que eu conseguia entregar no resultado final, tá? Só um pouquinho
mais acima. O que isso quer dizer? Tá? Pensa assim, eu vou fazer um desenho. Eu tô confortável no degrau da escada aqui, né? Tô confortável nessa execução aqui, nessa complexidade, nesse nível de efeito. Aí eu vou criar uma nova arte que eu quero, né, me exigir subir um degrauzinho. Eu não vou criar uma arte muito mais complexa do que o que eu tô confortável, mas eu vou provocar, eu vou pensar em alguma coisinha a mais que eu sei que vai me desafiar no acabamento, no tamanho, na complexidade, na hora de fazer na pele. Então estabelece os pés no degrau e aí faz uma arte que seja um pouquinho mais complexa, que tenha um desafiozinho a mais. Aí você se propõe, se sente desafiado, mas é um desafio que é capaz de você conseguir, que não é longe demais para você. E aí você vai se acostumar com aquilo, ficar confortável e aí você propõe um novo desafio. Aumenta um grauzinho de dificuldade para você não ficar na zona de conforto, né? Então, para, sei lá, se desafiar a subir um pouquinho mais na escada. E é isso. Um passinho de cada vez sem dar um passo maior que a perna, senão você tropeça. Achar esse equilíbrio é importante. Aí sim você achou esse equilíbrio de o quanto você consegue se exigir em cada criação para tentar puxar um pouquinho para cima sem exigir demais. Achou esse equilíbrio? Faz, repete, faz vários desenhos, várias tatuagens. Se acostumou? Beleza, já consigo fazer o desenho com esse grau de complexidade ali na pele? Aí sim, você vai estar completamente à vontade para executar um trabalho um pouco maior, um pouco mais detalhado. Conseguiu? Dominou? Agora eu vou pegar isso aqui que eu já domino, que é simples, e adicionar um grauzinho a mais de complexidade, tá? O que é esse grauzinho? É exigir um pouco a mais de mim. Vou colocar um pouco mais de detalhe, como eu falei, um pouco mais de rebuscamento, sei lá, na maneira... agora que eu já consigo fazer uma linha minimamente básica ali na pele, eu vou tentar fazer uma linha desenhada, eu vou tentar fazer uma linha que engrosse e afine, eu vou tentar testar esse efeito de sombreado mais refinado, ou fazer uma transição de cor mais elaborada. Eu vou observar o trabalho de outros artistas para ver como eles fazem e o que eu posso pegar dessa observação e tentar testar, implementar um pouco aqui no meu, tá? E adicionando um pouquinho mais de detalhe no desenho, tá? Você vai, de repente, ter um acabamento cada vez um pouquinho mais próximo do que são essas suas referências. E às vezes pode ser crescente essa escala, né? Então no começo, sei lá, eu criava uns flashzinhos, muitas vezes eu, sei lá, sem orientação, tentei fazer tatuagens enormes e aí eu fiquei frustrado. Mas quando eu fazia os flashes, eu notava que eu conseguia, eu tinha um desafio, ainda era um pouco tenso porque eu estava aprendendo a usar a máquina, mas eu conseguia entregar, ficar satisfeito e olhar sem achar, ficou uma merda. Não, olhar e falar, olha só, aqui eu preciso melhorar isso, esse traço aqui não. Pô, nessa hora, o que está acontecendo com a minha máquina? Por que isso aqui não deu muito certo? Tá, então é isso, tá? Eu não conseguia fazer uma parada muito boa, porque eu ainda estava começando, então começa fazendo coisas simples, flashes, desenhos básicos para treinar linhas curtas, por exemplo, né? Flash é muito bom, flash de, sei lá, old school, ou qualquer estilo você vai fazer black work, linhas curtas, linhas sólidas, linhas firmes, formas fáceis, formas orgânicas, tá? Sem muita geometria que vai acabar te dando muita necessidade de precisão, né? Para você fazer linha reta na tatu com a máquina é muito mais difícil, então começa fazendo formas orgânicas, flores, plantas, animais, tá? É muito mais fácil de disfarçar certas imperfeições ali e ficar com um acabamento mais interessante. Preenchimento de pequenas áreas, então começa primeiro no sólido, primeiro preenchendo de preto, depois testa uma sombra dura no seu trabalho. Aí depois que você conseguir fazer uma transição mais dura, você vai tentando esfumaçar, fazer uma sombra mais suave, com um desenho que exija mais variedade de sombreados. Depois começa tentando fazer transições básicas de cor, né? De uma cor para outra num sólido. A partir daí você vai, talvez com o tempo, fazendo uma pintura cheia de efeitos, cheia de transições. Vai esquentando uma coisa, vai alimentando a próxima. Se hoje em dia eu já faço fechamentos de grandes áreas enormes, por costas, parte inteira do corpo, é porque eu primeiro me acostumei a fazer os flashzinhos, depois as tatuagens médias, depois maiores, grandes, né, até que, enfim, ocupando grandes áreas do corpo
tá em 1, 2, 3, 10 sessões, mas aí é isso, eu me acostumei com esse cenário para depois começar a pensar em projetos que eu precisava dividir de repente em várias etapas, em várias sessões. É um outro raciocínio que só quando você já está mais confortável, você se sente talvez um pouco mais seguro para fazer um planejamento maior de tantos fatores que estão envolvidos ali numa peça maior e mais elaborada. Então, se hoje eu já consigo fazer, de repente, fechamentos inteiros, pensando em adicionar graus de complexidade, como eu falei, tá? Falando desde lá atrás até agora, o meu trabalho foi porque foi crescendo de tamanho, crescendo de grau de complexidade, crescendo em exigência de acabamento, mas isso durou anos. Então, já tem, sei lá, eu tatuo desde o final de 2015, então no momento que eu tô gravando esse vídeo aí, já tem 7 anos mais ou menos. Assim, né? Não é tanto tempo se você pensar assim, mas essa orientação da maneira como eu fui me exigindo me permitiu de repente ir fazendo essa curva aí de aprendizado. E eu acho que é mais ou menos esse lance aí de um pouquinho de cada vez, tá? Então, resumindo aqui, pra gente ir para a próxima parte, que é as atividades, tá? Se você se propõe a fazer algo que você possa dominar, que seja palpável para você, então domina aquilo e aí adiciona um pouco mais de dificuldade. Beleza? Aí você faz isso exaustivamente até você dominar esse novo nível de dificuldade e aí você adiciona mais um outro. Isso tem que ser racional. Por exemplo, né, no meu caso, teve muito a ver com a relação de quantidade de detalhes que eu coloquei que eu colocava na imagem, né? Isso aí eu dei nos exemplos anteriores. Eu gosto de psicodelia, então eu gosto de imagens com muitos detalhes e com muita informação. E aí, como eu sempre quis adicionar esses detalhes mais pequenos, esses brilhinhos, esses efeitinhos e tudo mais, eu tive que ir controlando. Eu já conseguia fazer isso no papel. Então você tem que ter essa autoconsciência e organizar o seu processo de acordo com, né, as suas necessidades aí, que são diferentes das minhas. Enfim, nós somos pessoas diferentes, e organizar os seus treinos em etapas, que nem eu estou te dando de exemplo aqui. Tá? Se propõe a chegar a tal ponto, né, um ponto ali, conclui aquela proposta, se sente confortável e aí faz uma nova. Agora eu vou tentar chegar a mais um pouquinho e assim sucessivamente. Isso é o que eu chamo de teoria da escada aplicada ao desenvolvimento do artista. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o meu processo dentro de tudo isso na aula que vem. Mas eu sei que não adianta subir essa escada sem ter a bagagem para saber qual degrau colocar na frente de qual, para não tropeçar, né? Então eu tô ouvindo vocês, eu tô vendo os comentários de vocês, tô vendo as respostas que vocês deram lá na pesquisa que eu fiz, super completa. Aliás, muito obrigado, foi bem legal, me ajudou bastante. E eu conversei também com vários alunos dos meus workshops, alunos do meu curso, para entender os diferentes cenários, as diferentes necessidades, entender qual é, né, o perfil de vocês, a maioria de vocês que me procuram. Então, né, vocês viram que recentemente eu fiz essa pesquisa para ajudar a entender melhor os conteúdos que eu ia formatar, para ter certeza que ia ter a ver, né, que ia atacar as fraquezas, as principais angústias. E eu imaginava que ia ter uma variedade de respostas muito grande, né, mas na verdade é que eu tive uma surpresa quando eu constatei que as angústias da maioria são geralmente as mesmas. Normalmente, o perfil, né, pelo que eu entendo aí, que você que está aí do outro lado, são ou pessoas que já desenham por hobby e estão querendo começar a tatuar, ou profissionais e aprendizes que já atuam no mercado de tatuagem e estão buscando se desenvolver num estilo especial, não ter um diferencial para se estabelecer como uma referência. O fato curioso disso tudo é que praticamente metade das pessoas, como eu disse anteriormente, responderam que são criativos, mas não desenham bem, enquanto a outra metade responderam que desenha bem, mas não é criativo. Ou seja, metade de vocês aí é cheio de referências e ideias, mas falta a técnica para dar vida a isso. E a outra metade possui habilidade técnica, mas não sabe como usar isso para criar artes interessantes e criativas. Você se identifica com pelo menos algum desses perfis? Cara, eu entendo muito bem como você se sente, se esse é o caso, porque eu passei por esses dois momentos, inclusive, durante a minha jornada de aprendizado. A verdade é essa. E aí, o bom de ter passado por isso é que o conteúdo dessa metodologia que eu desenvolvi para o meu curso, a Academia de Tatuagem Autoral, ele trabalha esses dois aspectos. Então, os dois lados da moeda estão ali abordados.
Eu vou passar um pouco deles durante essas nossas 4 aulas aqui. Já estou passando, na verdade, né? Então, isso tudo é para a gente ficar na mesma página. Eu vou te apresentar a carga teórica com aumento gradual da complexidade e também intercalar com exercícios que vão ajudar a fixar na teoria. É claro que nessas 4 aulas aqui é uma descarga de muita informação e não sobra muito tempo também para propor e avaliar exercícios. Dá tempo de você treinar várias vezes e amadurecer. Então eu estou propondo algumas atividades para a gente começar a brincar, tá? E a diferença, claro, daqui para o que eu consigo fazer nessas 4 aulas assim inteiras para o que eu faço no meu curso é que lá essa teoria da escada ela está formatada na maneira como os conteúdos são pequenos bloquinhos rápidos para você estudar determinada parte, colocar em prática, absorver e passar para o próximo, né? Aqui eu estou despejando muita informação, mas já é para dar essa primeira sacudida em vocês que quem quiser já pode usar todas essas informações para colocar no seu dia a dia, enfim. Eu acho que a grande sacada, o que difere, né, o curso dos workshops, por exemplo, são esses exercícios projetados para a gente adicionar um passo de complexidade, né, um grau de complexidade à medida que você for processando a parte teórica, tá? E aí com isso eu espero te dar ferramentas para conduzir o seu próprio desenvolvimento, seja no meu curso pago, seja aqui na Semana do Tatuador Autoral. E aí por isso a gente vai à nossa atividade agora. Então vamos para o exercício de hoje. Lembra que na aula 1 eu pedi para você desenhar uma flor, né? Pega lá ela, vai lá, dá uma pausa no vídeo, tira da gaveta, se você já deixou aí do lado, então você está preparado, tá? Se você fez como eu pedi, se você não olhou nenhuma flor desenhada por nenhum outro artista, você fez tudo de cabeça e usou no máximo uma foto, né? Uma foto da flor na natureza ali, uma flor de verdade para você ter de referência. E também você não se preocupou em fazer muito acabamento, você fez algo rapidinho, um rascunho de 15 minutinhos ali. Bom, supondo que você está com esse desenho prontinho aí, né, que você fez na outra aula, agora a gente vai fazer o inverso. Calma, deixa esse aí de guardado, ela é a nossa âncora, né? Ela é o nosso grau de comparação do que você fazia antes de forma mais, né, natural, mais crua, e agora com a orientação eu vou te dar novos desafios. Então, em vez de você fazer agora uma nova flor usando uma referência de foto real que nem foi na outra, você vai fazer o contrário. Você vai buscar desenhos de outros artistas que tenham feito o mesmo tipo de flor que você escolheu. Então, se você escolheu uma peônia, você vai buscar referências de peônias de diversos artistas. Podem ser artistas de estilos diferentes, tá? Mas o ideal é que você já tenha uma certa intenção em que essas linguagens que você está pesquisando aí, elas conversem, tá? Porque você vai tentar você vai tentar buscar dentro dessas referências ali pequenas soluções, pequenas nuances desses diferentes artistas para compor uma arte original a partir dessa observação crítica, beleza? Então agora eu vou te dar essas orientações, que são orientações a mais, que você não teve no exercício passado, justamente para a gente buscar, tá, criar uma flor que vai ser diferenciada, que vai ser mais interessante. Eu quero que você junte, vamos lá, vou botar um número aqui para você seguir, tá? Para saber que todo mundo pelo menos chegou na mesma quantidade de pesquisa. 9 referências, que tal? 9 referências, por que 9? Porque aí você consegue organizar, de repente, né, ali 3, fica um bloquinho de miniaturas do lado da sua área de trabalho. Então eu vou te dar objetivos mais concretos para a escolha dessas referências. Você vai ter que pesquisar elas, mas levando em consideração o que eu quero. 3 referências de desenhos de folhas das flores bem diferentes. Você tem que buscar ali na sua pesquisa 3 desenhos que você acha que as folhas são bem estilizadas, as folhas têm personalidade, as folhas têm traços diferentes. Pode até, sei lá, recortar só a folha do desenho da tatuagem que você pesquisou e botar só a folha ali na sua prancha de referência, beleza? 3 referências com desenhos de pétalas das flores que você acha atraente. A pétala se abrindo com um movimento, gerando uma profundidade, com uma elegância, tá? Atenção para a forma como os artistas usam os ângulos, as pontas, as curvas. Pensa sobre isso, tá? Ele usa mais angulado, mais sinuoso, tá? Enfim, esse tipo de observação. E mais 3 referências de acabamento. Aí, independente se o traço te agradou, se o desenho da flor, da forma, pensa no acabamento, tá?
você pode, sei lá, por exemplo, se você vai trabalhar só em preto, tá? Aí você busca 3 referências de artistas que façam um black work, que trabalhe bem o contraste, que use bem texturas. Ou se você vai trabalhar em cores, tá? Então busca aí referências de como o artista vai usar, tá? Cores quentes e frias, vai fazer um degradê, ou então, né, de como ele vai ter uma luz mais dramática, uma iluminação diferenciada, como ele vai regular os claros e escuros. Pensa nessa questão aí. Não precisa ser muitos, 3 só que vão permear a sua intenção de acabamento, beleza? Ou seja, qualquer acabamento que seja interessante esteticamente. E aí você pode e até deve salvar um montão de imagens, não são só 9 que você precisa pesquisar, você pode baixar 20, 30 imagens, é o que eu faço, tá? Depois que você salvar várias rapidinho assim, eu gostei disso, você vai começar a organizar elas ali, juntar, olhar todas juntas e pensar, essa aqui eu vou descartar, essa aqui sim, essa aqui tem mais a ver com o que eu quero agora para essa criação, tá? Então não é só encher de imagens, mas você tem que ter objetivo e intenção na escolha das referências. Então vamos lá. Também não é algo para você gastar o dia todo nisso não. Gasta uns 30 minutinhos a 1 hora só pesquisando imagens. Gasta esse tempo aí, não vai no Pinterest, vai no Instagram, nos artistas que você já deveria ter salvo e seguindo lá nas suas pastas no Instagram. Dá para você favoritar e organizar em pasta. Organiza por estilo, organiza por assunto, sei lá, só tatuagens de flores, só tatuagens de raposas, não sei. Vai vendo e vai organizando, porque depois quando você quiser buscar, já tá lá salvo várias categorias e vários assuntos. Mas bom, para isso também sempre tem o Pinterest, tá? E se lembra, 1 horinha no máximo gastando para pesquisar, depois vai fazer essa peneira, escolher dessas várias imagens que você salvou só 9 referências, sendo 3 que atendam, tá? Referências de folhas legais, referências de pétalas legais e referências de acabamento, da cara da estilização da arte. Lembra que você tem que pesquisar um tipo de flor parecida, tá? Não precisa ser igual, mas ideal que seja parecida ou o mesmo tipo de flor que a que você escolheu, beleza? E a grande parada aqui é que esses trabalhos eles não precisam ser parecidos com a flor da natureza, eles não precisam ser realistas, né? A ideia não é essa, porque uma flor igual à da natureza já tem milhões iguais. Né? Essa arte que você fez no primeiro exercício, se você fez olhando para uma foto, ela vai ser iguais a várias outras que pessoas fizeram olhando para uma foto. O que você quer aqui é achar interpretações diferentes, olhares diferentes. Cuidado, tá? Para não pegar 9 referências aleatórias entre si e fazer um Frankenstein. Eu quero que você pense nessa busca como um conjunto. Que você perceba de todas as 20, 30, sei lá quantas você baixou, quais são as 9 que se encaixam e conversam mais entre si. E aí, definido o seu assunto central, que no caso, né, é a flor que você escolheu, vamos supor, uma rosa, peônia, você vai lá, e se você for malandro, na hora que você for buscando, você achou uma que você gosta muito, as próximas, você já vai pensar se conversa com essa, se conversa com a anterior, para já ir tendo, né, essa sacada aí de criar esse diálogo entre as referências, tá? Então, questões para você levar em consideração aqui nesse exercício de observação. As pétalas são longas ou compridas? Elas são pequenas ou grandes? Elas são cheias ou são poucas? São mais espalhadas? As folhas, elas são anguladas ou elas são curvas? Elas vêm em ramos ou elas são, né, mais soltas? Quais são as cores mais comuns? Como os artistas que você escolheu representam essas características? Como eles enxergam, né, a realidade e exageram e mudam a realidade na maneira como eles se expressam através das formas, né? Como que as linhas que eles fazem são mais delicadas, são mais grossas, são mais firmes, são mais gráficas? Como os ângulos são mais geométricos, mais agudos ou são mais arredondados, mais fluidos? Como que ele usa texturas? Ele faz um acabamento todo bem esfumaçadinho de sombra, tudo uniforme, ou ele usa ponto, traço, linha, ele usa marca, enfim, tudo isso para você se questionar enquanto você estiver fazendo essa pesquisa de referência. E aí eu quero que você pegue qualquer aplicativo para o programa para juntar essas imagens, pode ser Photoshop, se você desenha no tablet, Sketchbook Pro, Procreate, pode ser no Google Docs, no Word, no Paint, o que você preferir. O objetivo é que você pegue essas imagens e preencha numa página
tá? Cole todas elas numa página. Então você pode usar também, sei lá, anotação de texto para escrever junto ali as suas observações, falar, é bom anotar para não esquecer, ó, a folha tem um ângulo assim, isso aqui é interessante, é legal fazer essas anotações. Pode ser no caderno também, mas o importante é você tentar juntar, sei lá, porque eu estou falando para usar programas, né? Porque você pode colar todas essas imagens na página e deixá-las todas juntas para você olhar essas 9 ao mesmo tempo, como um conjunto, e também seguindo o fluxo aí das suas observações, anotando, fazendo, né, questionamentos. Isso aí é uma prancha de referência coesa que eu quero que você crie, tá? Para que tudo converse entre si, para ajudar a passar uma vibe específica. Para que é esse exercício? Tá? Enquanto você está pesquisando de forma intencional, seguindo todos esses objetivos que eu te dei, criando na sua cabeça, meio que antes de colocar no papel, um pouco da coesão que você está dando ali. Então você já vai tomando decisões criativas ainda na sua cabeça ao buscar referências antes mesmo de colocar no papel, na prática. E é por isso que é importante essa etapa. A gente vai pegar essa observação e vai trabalhar ela na aula que vem, vai fazer um novo desenho. Mas por enquanto eu quero que você poste aí nos comentários um print com o seu mosaico, com a sua colagem de referências, tá? Com as suas anotações, enfim. Eu quero saber a sua prancha que está meio que passando para mim, me mostrando como vai ser a vibe do que você pretende desenhar, da flor que você pretende desenhar no próximo exercício, beleza? E aí na próxima aula a gente vai utilizar essa prancha de referências para de fato fazer um novo desenho. Se der tudo certo e a galera gostar, então, cara, vamos ver aqui a variedade, porque a gente vai conseguir perceber nos comentários aqui embaixo como diferentes pessoas vão fazer diferentes escolhas, vão ter diferentes olhares, diferentes abordagens para o conjunto de referências que ela escolheu para essa criação. E só nas referências você já vai entender as diferentes intenções de abordagens de cada artista. E aí, bom, antes de finalizar, eu quero te perguntar, você ficou um pouquinho mais tranquilo sabendo que você não está sozinho e que com a orientação certa e os conhecimentos necessários você vai ser perfeitamente capaz de crescer artisticamente? Bom, espero ter ajudado. Agora, se você quiser saber o segredo do meu processo criativo, então eu te aguardo na aula de sexta-feira, que eu vou liberar às 7 horas da manhã. Fica ligado!